aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui hoje com vocês, professor Yuri, professor de Física, e a gente vai seguir agora com o nosso extensivo do Enem. Vamos lá pessoal, agora a gente vai mudar um pouco essa vertente, a gente vai mudar um pouco o que a gente estava estudando. Estudamos nas primeiras aulas aqueles conceitos básicos de Física, estudamos agora nessas penúltimas aulas aí o conceito de cinemática, o conceito de energia, e agora a gente vai seguir com essa vertente da energia, mas só que agora puxando um pouquinho mais para uma outra situação, para uma diferença agora. Uma diferença de quê? Uma diferença de temperatura. A gente vai começar a estudar a termologia, o estudo da temperatura, o conhecimento de todos os processos que fazem ocorrer a variação de temperatura, a variação de energia dentro de um sistema. Vai ser muito importante que vocês tenham esses conceitos das aulas passadas, principalmente das últimas aulas lá de energia cinética e tudo isso, que isso vai fazer sentido para a gente conseguir entender, para a gente conseguir compreender o que está acontecendo aqui agora. Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui dentro desse estudo é os estados físicos da matéria. A gente vai ter que entender o conceito de matéria, e matéria vocês já estão sabendo já. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então a gente sabe que a matéria vai ser uma porção que a gente vai analisar, uma pequena situação de análise ali, para a gente conseguir trabalhar, para a gente conseguir entender o que está acontecendo nessa situação. E uma porção de matéria, ela pode ou não ser diferente de outra porção de matéria. Portanto, elas terão propriedades físico-químicas diferentes, ela vai receber mais calor, ela vai transmitir esse calor com mais ou menos facilidade devido a certos coeficientes que a gente vai ter nesse sistema. Mas antes disso, vamos entender o que essa variação de temperatura causa na estrutura da matéria. Isso vai ser uma relação muito importante nos conceitos de energia que a gente vai trabalhar nessa aula. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Dando sequência aí, então a matéria, como a gente estuda, ela é separada em 3 fases principais, certo? Uma relação de 3 fases, que elas são os estados energéticos que essa matéria pode estar, que é uma relação sólida, líquida ou gasosa, dependendo da situação. E o que faz uma porção de matéria, ela interagir entre esses estados? A quantidade de energia presente nela, a quantidade de energia que ela absorveu. E principalmente, um outro fator muito importante, aí a gente já invade um pouquinho a aula do professor Leandro Leal, que é as forças intramoleculares entre as partículas. A gente tem uma molécula de água e do lado dela vai ter uma outra molécula de água. E infinitas moléculas de água ali dentro de uma porção de uma certa quantidade. Essas moléculas, devido à polaridade que elas têm, vão ter interações entre elas. Essas interações podem ser mais fortes ou mais fracas, dependendo da situação. E a quantidade de energia que faz essas ligações, você vai ver que ela vai influenciar diretamente de que estado que essa matéria tende a ficar. Então vamos pegar de exemplo o quê? A gente sabe que um átomo, vamos pegar de exemplo a água mesmo aqui. A gente tem um oxigênio como átomo central, a gente tem um hidrogênio para um lado e um hidrogênio para o outro. Isso, pessoal, é muito importante para a gente entender esse conceito, porque a energia que a gente tem numa matéria para uma troca de fase, ela é uma energia gerada através da vibração dessas moléculas. Uma vibração harmônica, é uma vibração simples aí, que vai fazer a interação das forças entre as moléculas serem mais fortes ou mais fracas devido a essa quantidade de energia. De modo geral, uma energia mais baixa, menos energia, ela vibra mais devagar. E uma energia maior, ela vibra mais forte, ela vibra mais rápido, certo? Claro isso. Então, como que isso vai acontecer? Então, eu tenho essa molécula de água. A gente sabe que a tendência do momento de polo nessa situação vai ser negativa. O momento de polo para esta região aqui vai ser positiva, certo? Então, esse parte de momento de polo, tudo isso, ai meu Deus, o que é isso, professor? Eu não sei ainda. Preocupa não, professor Leal vai explicar para vocês lá. Aqui é só para a gente entender que tem uma parte positiva e uma parte negativa. E a gente sabe que, por definição clássica, a gente sabe que uma parte negativa é atraída por uma parte positiva, certo? Então, a gente vai ter um momento de dipolo positivo aqui e outro negativo para cá. Então, essas interações vão acontecendo, que vão fazendo essas moléculas terem essa certa interação, que isso dá aquela característica da água. Você já viu que uma gotinha de água, ela tem aquela tendência a se aglomerar, a se juntar quando você passa o dedo, sei lá, num box de banheiro ou num espelho que tenha muita umidade? Você vê que elas têm essa tendência a se aglomerar. Elas se aglomeram exatamente devido a essas propriedades intramoleculares entre as moléculas de água. Então, quando você aplica energia no sistema,
quando você aplica, tem pouca energia, ela vibra pouquinho. Ela está com uma vibração bem devagarzinha, bem simples. Isso faz as forças intermoleculares serem mais intensas, serem mais fortes. Fortes até o bastante para formar uma relação que a gente chama de sólido cristalino. De formar uma ligação mais forte, uma interação mais forte, tornando aquela relação sólida. Então, a parte sólida, a temperatura do sólido, esse sinal aqui, vocês lembram, pessoal? Esse é a letra grega chamada de θ. E θ a gente representa a temperatura dentro dos estudos da termologia. Por que a gente não usa o T? Porque o T normalmente a gente usa para tempo, e o tempo aqui também em algumas situações vai ser importante. Então é importante a gente já definir desde agora que a nossa temperatura de uma situação vai ser definida pela letra grega, que não é nada mais que uma bolinha cortada, certo? Na horizontal, chamada de θ. Beleza? Então a gente vai ter o quê? Que essas forças intramoleculares serão bem mais intensas, bem mais fortes numa relação sólida. E quando a gente vai aumentando a energia no sistema, vai colocando calor no sistema, guarda bem essa palavra calor. Calor vai ser muito importante, vai ser o que a gente vai estudar do começo desse módulo até o final. A gente vai passar por todas as fontes de calor, como que o calor funciona, como que é, mas o calor a gente tem que pensar como o quê? Energia térmica em movimento. Apenas como isso. Então o corpo, ele vai ceder ou vai receber calor. Então o calor é a energia que está sendo transitada de um corpo a outro. Então se eu estou passando calor para esse sistema, ele vai começando a ficar mais agitado. Vai começando a ficar mais agitado, se movimentar com mais intensidade. Muito mais intensidade. Então essas forças intramoleculares começam a se enfraquecer. Então a gente vai ter uma relação que com uma temperatura mediana, com temperaturas medianas, a gente vai ter uma relação líquida, certo? Onde essas moléculas, você vai ver que dá diferença exatamente desse ponto para esse ponto, que aqui a gente tem uma certa organização, a gente tem um certo aglomerado que essas moléculas estão organizadas. Não entendam esses traços como ligações químicas, certo, pessoal? Elas não são ligações químicas, elas são interações intramoleculares, onde numa relação sólida elas são mais firmes, elas são mais rígidas, numa relação líquida elas são desorganizadas, apesar de estarem próximas ainda, elas ainda estão desorganizadas. Devido a essa relação, que é a característica que o líquido tem, certo? O líquido ele tem o quê? O volume fixo, mas a forma dele é variável. Diferentemente do sólido, que tanto o volume quanto a forma é variável. Sacou a ideia aí? Então vocês já estão entendendo essa situação. A gente não consegue comprimir com muita precisão uma coisa sólida, como o líquido também a gente não consegue comprimir muito bem ele. Porque quando a gente aplica mais energia nesse sistema, ele vai ficando cada vez mais agitado, aí vai acontecer um afastamento dessas moléculas, devido à quantidade excessiva de energia que elas estão. E isso a gente chega então na relação de uma temperatura do estado gasoso que aquele meio vai estar. A gente está imaginando aqui, pessoal, todas essas situações como se fosse a mesma substância. Vamos pensar que fosse água. Água na forma sólida, que é gelo. Água na forma líquida, que é água líquida. E a água na forma de gasosa, que é chamada de vapor de água. A relação entre gasoso e vapor, pessoal, é uma relação simples também, que eu já puxo esse gancho para agora. A diferença de uma coisa gasosa para uma coisa em forma de vapor é que o gasoso, que na temperatura ambiente, na CNTP, a 25 graus Celsius, ele já está na forma gasosa. Então a gente chama aquilo de gás. Quando aquela substância a 25 graus Celsius não está na forma gasosa, eu preciso aquecer ele de alguma forma, que seja por aquecimento por chama ou por outra forma de aquecimento, e faz ele ficar gasoso, como exemplo a água, a gente esquenta ela para fazer o vapor de água, a gente dá o nome de vapor para aquelas substâncias que no estado, em temperatura ambiente, não estão na forma gasosa. Beleza? Sossegado, né? Então o que a gente tem aqui? Que se eu tiver a mesma substância, a temperatura do sólido será menor que a temperatura do líquido e a temperatura do líquido será menor que a temperatura daquele estado gasoso. Então a gente fecha uma certa interação aí. E isso é importante em dizer sobre esses conceitos de temperatura, que a gente tem uma outra coisa muito importante que chama sensação térmica, que a gente tem normalmente em situações cotidianas. A sensação térmica exatamente tem a ver com essas situações e principalmente com a água. O nosso suor, o calor que quando a gente começa a sentir calor, a gente transpira exatamente para fazer essa troca de calor entre o corpo e o suor. E com o vento, com as brisas, a gente sente aquela refrescância, aquela situação. Sacou, pessoal? Beleza, então essa primeira parte eu vou apagar a lousa aqui e vou reorganizar algumas coisinhas e a gente já vai para a próxima parte. Com o poder mágico da edição a gente vai dar um corte aí. Valeu! Lousa pronta, pessoal? Então vamos conversar um pouquinho. A gente estava conversando sobre a temperatura, sobre como que ela varia, sobre como que ela é. Então, peraí, como que a gente mede temperatura?
a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o instrumento mais simples que a gente consegue medir temperatura. O termômetro, exatamente, metro vem de medição, termo de temperatura. Então a gente tem essa relação, esse aparelho bem simples, que quase todo mundo tem em casa, a gente tem uma relação do termômetro... do termômetro digital ou do termômetro que é um pouco mais antigo, que é o termômetro de mercúrio, e todo ele existe uma relação aí, existe uma coisa que a gente consegue fazer e consegue traçar certas escalas aí que a gente consegue medir a quantidade de temperatura daquele ambiente, daquela situação, naquele momento, beleza? E esse termômetro ele é graduado em certas escalas, em certas situações. E estas situações são as escalas de temperatura, que na verdade existem infinitas escalas de temperatura, porque você mesmo pode criar sua escala de temperatura e a gente já vai conversar sobre isso. Mas então tá, o termômetro de maneira simples é apenas um dispositivo, um dispositivo que consegue fazer essa conversão em uma certa situação, um sensor, que é no caso do termômetro digital, ou na elevação de uma coluna de mercúrio, que é no caso do termômetro a mercúrio, pela dilatação do próprio líquido mercúrio, você consegue ter uma certa relação entre essas escalas, beleza? Então essas escalas são quem? A escala Celsius, que é comumente usada aqui em país do hemisfério sul, a escala Fahrenheit, que é um nome bem diferente aí, que ela é utilizada no hemisfério norte, e a escala Kelvin, que é a escala utilizada na ciência. Quando você faz alguma coisa, publica um artigo científico, alguma coisa meio que geral na área da ciência, você utiliza a escala Kelvin. Elas são bem simples, mas existem outras escalas aí, mais famosinhas e tal, mas normalmente a gente não estuda elas. São essas três que são focadas exatamente pro Enem. Então uma parte importante que a gente tem que lembrar é a relação da simbologia que existe entre elas, certo? Na relação de uma escala Celsius, uma escala Fahrenheit e uma escala Kelvin. Entre elas a gente tem pontos fixos que são de interesse pra gente, que é exatamente o ponto de ebulição, o ponto de fusão. Ebulição é a troca... Opa! E aliás, eu confundi aqui, né, pessoal? A gente tem o inverso aqui. Nós temos... Vou pegar o nosso canetão. Aqui o nosso ponto de fusão e o nosso ponto de ebulição. Porque esses pontos são referentes a quem? A água. A água se funde a 0 graus Celsius. Abaixo de 0 graus Celsius ela é sólida e acima de 0 graus Celsius ela é líquida, certo? E o ponto de ebulição, o que é? É exatamente a outra troca da fase. Abaixo dos 100 graus Celsius ela continua líquida, mas acima dos 100 graus Celsius ela já começa a transformar, ela começa a passar para o estado gasoso, certo? Isso acontece na escala Fahrenheit, que é 32 e 212, e na escala Kelvin, que é 273 e 373. Beleza, pessoal? Sem muito segredo aí, né? Bem sossegada essa parte. E é importante a gente lembrar que a escala Celsius, ela é definida como o quê? Graus Celsius. Essa bolinha de grau, o mesmo grau que a gente usa para definir ângulo, certo? A escala Fahrenheit também é graus Fahrenheit, mas você pode notar que a escala Kelvin, ela não tem o grau, porque a escala Kelvin, ela tem uma outra relaçãozinha aí, ela é chamada de escala absoluta, certo? Ela é uma escala, isso é uma dica importantíssima que sempre em vestibulares cai uma pegadinha em torno disso. Ela é a única escala que a gente tem dentre essas três que não é atribuído a ela valores negativos, certo? Você não consegue ter números negativos na escala Kelvin. Quando você chega no 0 Kelvin, que é o chamado do zero absoluto, 0 AB, zero absoluto, na escala Kelvin isso equivale a 0, certo? E na escala Celsius é o menos 273,15 ou menos 273. É a temperatura mais baixa que a gente consegue chegar, certo? Teoricamente, dentro de uma situação. Isso é muito importante a gente lembrar desses contextos, certo? E por que eu coloquei os pontos de fusão e ebulição aqui, pessoal? Porque o zero absoluto até que por enquanto a gente não vai usar tanto. Mas qual é a relação mais importante? Que essas escalas, a parte importante de você saber nessa regra do termômetro, dentro de termologia sobre escala de temperatura, é a conversão dessas escalas. Por isso a gente usa uma regra geral, a fórmula geral dessas escalas, que é o quê? Uma temperatura X, que eu quero saber, menos o seu ponto de fusão, certo? Mas esse ponto de fusão pode ser apenas um parâmetro que a gente tem, eu já explico isso. Dividido pelo seu ponto de fusão, de ebulição menos o ponto de fusão. Ela vai ser igual a uma escala Y, que a gente vai ver como é que a gente vai montar isso, menos o seu ponto de fusão, dividido pelo ponto de ebulição menos o ponto de fusão. Sacou a ideia, pessoal? Bem simples, né? Aliás, tá difícil? Então vamos fazer uma representação sobre isso. Tira um print aí, pessoal, dessa lousa. Ficou beleza? Então vamos dar sequência aí.
Sobre essas escalas de temperatura, pessoal, a parte importante, eu não vou apagar essas situações aqui, eu vou só recolocar aqui as unidades. Essa aqui é para a escala Celsius, essa é para a escala Fahrenheit e essa é para a escala Kelvin. Então vamos montar as fórmulas aí. A fórmula básica que a gente tem não é uma temperatura que eu quero saber? Então vamos, temperatura em Celsius menos o ponto de fusão, não é? Em Celsius é 0, dividido pelo ponto de ebulição em Celsius, que é 100, menos o ponto de fusão, que é 0. Isso vai ser igual, vamos colocar nossa escala Fahrenheit, só porque está em ordem aqui mesmo, menos 32, porque é o ponto de fusão dela, dividido por 200, opa, já estava confundindo aqui, dividido por 212, menos, que é o ponto de ebulição, menos o ponto de fusão, que é 32. Então a gente consegue montar uma relação entre essas escalas. Você consegue perceber que 0 menos a temperatura em Celsius é a temperatura em Celsius. 100 menos 0 é 100. Isso vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32, da nossa temperatura em Fahrenheit, menos 32, dividido por 212 menos 32 é 180. Então a gente consegue simplificar isso aqui. Eu posso dividir tudo por simplificar por 20, onde a minha temperatura em Celsius sobre 5 vai ser igual a minha temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. E essa é uma maneira simples que eu tenho de transformar uma temperatura em Celsius em Fahrenheit ou transformar uma temperatura Fahrenheit em Celsius. Beleza? E aplicando essa mesma regra para as outras situações, a gente consegue fazer isso para qualquer uma dessas três escalas. Pegando só de exemplo aí, vamos fazer mais uma aqui. De temperatura em Celsius, certo? Menos 0 dividido pelo seu ponto de ebulição menos seu ponto de fusão é igual a nossa temperatura em Kelvin menos, vamos lá, o ponto de ebulição, de fusão, 273, menos o ponto de fusão, menos opa, faltou um 3zinho aqui, menos o ponto de ebulição. Representando aqui a gente fica, certo? Temperatura em Kelvin menos 273, o casinho ficou feio aqui, 273 menos 373 menos 273 dá 100. Posso simplificar por 100, então a minha temperatura em Celsius é igual à minha temperatura em Kelvin menos 273. Então aqui a gente tem duas das três fórmulas que a gente usa para fazer essas conversões. A última fórmula que a gente tem, que é a que transfere Fahrenheit para Kelvin, a gente vai seguir nessa mesma jogada aí, beleza? Que é temperatura em Kelvin menos 273, porque é o ponto de fusão, dividido por 373, que é o ponto de ebulição, menos 273, que é o ponto de fusão. Agora para Fahrenheit, então a gente tem o quê? Menos o ponto de fusão, dividido pelo ponto de ebulição, menos o ponto de fusão, certo? Isso aqui vai dar o quê? A minha temperatura em Kelvin menos 273, dividido por 100, que é a subtração de 373 menos 273, e isso vai ser igual a minha temperatura em Fahrenheit, menos 32, dividido por 180. Tá vendo que deu essa mesma razão aqui embaixo? Então a gente pode fazer o quê? Simplificar por 20, então a minha temperatura em Kelvin, menos 273, dividido por 5, que é 100 dividido por 20, é igual a minha temperatura em Fahrenheit, menos 32, dividido por 9. Então aqui a gente consegue uma interação entre as três principais fórmulas que a gente tem dentro das conversões. A de Kelvin para Fahrenheit ou Fahrenheit para Kelvin, a de Celsius para Fahrenheit ou Fahrenheit para Celsius e a de Celsius para Kelvin ou Kelvin para Celsius. Essas três fórmulas aí. Beleza, pessoal? Bem sossegada essa parte, né? Não tem muita complicação, mas vamos lá. Tem uma outra coisinha que eu quero ainda falar com vocês. Tira um print aí, pausa o vídeo, analisa essa parte, pegou bem? Então vamos dar sequência aí. Que é uma outra situação muito importante que a gente tem sobre as escalas de temperatura, que é a variação de temperatura, que é baseada nesses mesmos conceitos que a gente fez, nessas mesmas fórmulas, porque você vê que muitas fórmulas, como a equação fundamental da calorimetria, entre outras aí, você vai ver que tem aquela variável que é o delta θ, certo? O delta, que significa variação, θ, que é a temperatura. E a gente sabe que esse delta θ não é nada mais que o quê? A temperatura final menos a temperatura inicial que o sistema tem.
Mas isso às vezes pode estar muito implícito dentro do exercício. Então você precisa prestar muita atenção nessa questão. Normalmente, você vai ter que analisar a constante que você está trabalhando. Dependendo dessa constante, você consegue fazer essa conversão. Você tem que respeitar o que a constante manda. Então, aplicando aquela mesma regrinha que a gente fez para os 3 aqui, a gente chega nessa razão, onde a variação de temperatura em Celsius sobre 5 é igual à variação de temperatura em Fahrenheit sobre 9, que é igual à variação de temperatura em Kelvin sobre 5. Você vai usar as 3 ao mesmo tempo? Não, você vai usar sempre em pares. Ou você usa essa com essa, ou usa essa com essa, ou usa essa com essa. Aquilo que você tem com aquilo que você precisa, certo? E essas conversões já dão a variável pronta para vocês. É um caminho que vocês podem seguir aí, ou convertendo cada uma separadamente, depois fazendo a subtração pela regrinha normal, também dá certo. Beleza? Então, sobre as variações... Isso aqui, pessoal, lembra? É a variação de temperatura. Beleza? Sossegado, né? Bem simples essa aula, uma aula introdutória nesse estudo da termologia. Sigam a gente nas redes sociais, lá no Instagram, procura lá Professor Yuri, procura lá o Não Perca a Cabeça. Vamos lá, vamos interagir. Qualquer dúvida, manda no chat, manda no privado, manda lá na aba de comentários. Vamos lá, façam os exercícios que estão na plataforma e gerem dúvidas, pessoal. Façam lá e a gente tá aí e até a próxima aula. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.